Salve, salve, torcedor alviverde, a gente vem trazendo um corte bem legal para vocês aí, sim, trazendo já a escalação do nosso Verdão para esse jogo de mais tarde contra o Bolívar e falando, infelizmente, de 3 desfalques muito importantes no nosso Verdão. Então, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. E a gente começa falando do Palmeiras, que está na Bolívia. O Palmeiras treinou nesta quarta-feira em La Paz, na Bolívia. O clube tem feito uma preparação especial para lidar com a altitude. São mais de 3.600 metros acima do nível do mar. A atividade aconteceu nas instalações do The Strongest, clube que é rival do adversário do Palmeiras nesta quinta-feira pela Libertadores da América, o Bolívar. Além de lidar com as adaptações por causa da altitude, o técnico Abel Ferreira tem um outro desafio relacionado à escalação por causa de 3 desfalques, 3 jogadores que sequer viajaram para a Bolívia. São eles o Vitor Roque, por causa de dores no tornozelo esquerdo, Richard Rios com um edema na coxa esquerda e o Mikael, esse sim, o zagueiro palmeirense, com um quadro um pouco mais complicado. Ele teve uma entorse no tornozelo esquerdo. Por isso, a dupla de zaga deve ser formada na quinta-feira por Bruno Fux e Gustavo Gomes. As outras substituições, na vaga do Vitor Roque, o Flaco Lopes, autor do gol da última partida no Brasileirão, deve ser o titular. Vai ser um jogo difícil, igual é sempre aqui, mas o treinador vai brindar todas as ferramentas para que a gente faça seu melhor e consigamos os 3 pontos aqui. E na ausência do Richard Rios, Abel Ferreira deve montar um esquema tendo o Aníbal Moreno como primeiro volante e o Emiliano Martínez como segundo volante. Será um jogo, um time com muitas adaptações, mas também com novidades. O Paulinho deve fazer o primeiro jogo como titular desde que voltou de lesão. O Palmeiras tenta garantir a sua classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores da América e tem boas chances para isso, já que venceu os 2 primeiros jogos pela competição e é o líder do Grupo D. O Verdão vai ter um desfalque importante, é isso? Alguns desfalques importantes, né, Michele? Beijo grande para você, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva hoje. Pois é, o Abel Ferreira vai ter que mudar no time para essa partida importante de amanhã às 19 horas no horário de Brasília contra o Bolívar, lá na altitude, lá em La Paz, na Bolívia. São 3 os desfalques, então, do professor português para essa partida. Primeiro, o Vitor Roque, né, o jogador está com dores no tornozelo esquerdo. Mikael com uma entorse no tornozelo esquerdo e também o Richard Rios com edema na coxa esquerda. Os 3 nem foram lá para a Bolívia para esse jogo super importante aí, terceira rodada da Conmebol Libertadores. Palmeiras super bem na competição, né? Venceu na estreia, depois venceu o Cerro Porteño também jogando no Allianz Parque, venceu o Sporting Cristal no primeiro jogo, tá 100% no Grupo G, é o líder do Grupo G, mas o Abel vai ter que mexer nesse time aí. A tendência é que o Flaco Lopes, por exemplo, seja titular no lugar do Vitor Roque. E o Palmeiras entende que essas lesões, tanto a do Vitor Roque quanto a do Mikael, foram lesões que acabaram acontecendo por causa da condição ruim do gramado do Castelão na última partida do Palmeiras aí pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Palmeiras, vitória do Verdão 2-1 por lá. E aí o pessoal da comissão técnica dizendo que o gramado muito esburacado, muito ruim, e esse gramado ruim então teria feito com que alguns jogadores se machucassem lá no Ceará. Agora vamos ver quais serão os substitutos. Bruno Fux pode entrar ali na zaga também, fazer uma zaga junto com o Gustavo Gomes, no meio Aníbal e Emiliano Martínez, ou o Lucas Evangelista também compondo ali o setor, aí o Felipe Anderson um pouquinho mais avançado, né, na vaga do Veiga, e lá na frente Facundo, você pode ter ali também o Estevão, o próprio Paulinho pode aparecer e ganhar minutos nesse jogo, porque o Paulinho está relacionado, viajou lá para a Bolívia depois de ser preservado exatamente contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente falar um pouquinho mais aí desse confronto entre brasileiros e o Bolívar, porque lá na Bolívia, 3.600 metros de altitude, hein, Michele? Vai ser complicado esse jogo aí para o Palmeiras. Devolvo para vocês, daqui a pouco eu volto.
Nossa, é muita altitude. Você já jogou em altitude, Não. Paulo? Não? Não é porque ele era do Corinthians, o Corinthians não disputava a Libertadores. Aí não. Eu tô me segurando historicamente, hoje. tô falando. Vai ficar agitando, Eu não tô zoando, não, é verdade. Você tá zoando Não sim. tô, é só Tá uma zoando constatação. Eu senti uma maldade. Tá Desculpa. zoando. Senti uma ironia. Não foi a intenção. Ó, Tá desculpado. Não, é que é uma constatação histórica, não é. Depois não é tem o tapa na orelha, rola o tapa na orelha. Depois você vai brigar comigo. Não. Vai brigar Na época comigo. que você jogava no Corinthians, o Corinthians não disputava a Libertadores muito. E não tinha. E não... Nós disputamos a Libertadores. Tudo bem, mas ganhou o passaporte só mais tarde. Tá bom. Disputamos Libertadores. Participaram. Bom, o Palmeiras é o favorito contra o Bolívar mesmo jogando nessa altitude toda? Acho que não. Primeiro porque o Abel deve fazer muitas mudanças, se bobear ele põe o time reserva, até com o Lomba no gol. Muito desfalque. Então, não só os desfalques, mas por opção, para poupar, para preservar. O Palmeiras é o líder disparado da chave. Não tem problema de se classificar nesse grupo da Libertadores. Não precisa desse desgaste. Não tem necessidade de forçar todo mundo. Então eu acho que ele vai colocar um time muito modificado e o Bolívar, jogando em casa na altitude, é muito forte. Fora de lá, é um time fraco. Mas a altitude pesa. Tanto é que os resultados mostram que os brasileiros, quando vão jogar lá, poucos conseguem vencer. Inclusive, o último foi o próprio Palmeiras contra o Bolívar há 3 anos. Mas ganhou? Ganhou, 2-1. Só que, assim, é muito difícil jogar lá. É muito complicado. Falta de ar? O que é? Não Falta tem. O ar não chega. Eu O nunca ar fui não pra La chega. Paz. Aí Você vai a falar dor de isso na cabeça e segunda Eu já tudo fui pra mais. Quito, nunca fui pra La Paz. Mas 2.600 metros em Quito já senti. Aí é Imagina 3 4 mil mil. quase. É 4 e quase. Bom, eu particularmente não vejo nenhum problema para essa equipe do Palmeiras, até porque o Abel tem um banco de reserva muito bom, tem um elenco Sim. muito bom. Então, se ele pode preservar alguns titulares, até nem levando para lá e deixando aqui, é viável, né? Então, eu creio que como o próprio Alex mencionou aqui, né, não tem necessidade de você jogar com todos os jogadores e dar uma pausa para um, para outro aí, até porque tem semana cheia, A né? maratona é grande. Bom, o Zé Paz está de volta com o Palmeiras e o Verdão tem um grande desafio amanhã, né, Zé? Pois é, minha querida Michele, um grande desafio amanhã, esse jogo contra o Bolívar, né? Como eu comentava aqui na minha primeira entrada, a terceira rodada da Conmebol Libertadores, lá na Bolívia, altitude de mais de 3.600 metros lá em La Paz. E a gente preparou uma tela para mostrar para vocês aí que o Bolívar, ele costuma se dar bem, né? Contra times brasileiros jogando lá na Bolívia. Só por 3 vezes ele foi derrotado em casa para times brasileiros. Então coloca aí na tela, diretor, pra gente. Olha só, foi o Grêmio que ganhou uma vez, lá em 1983. Depois o Palmeiras, como disse o nosso glorioso Alex Miller, 2020, mas a última vez que ele foi derrotado foi para o Internacional, 2023. Então agora o Palmeiras tem a chance de de conseguir mais uma vitória jogando lá, de ser o primeiro clube brasileiro a ter ganhado 2 vezes do Bolívar jogando na Bolívia. Por isso o Palmeiras fez todo um trabalho de adaptação aí essa questão da altitude, né? Os médicos do Palmeiras medindo a saturação a todo momento dos atletas. O Palmeiras já está lá na Bolívia, hoje fez um treinamento lá no campo do The Strongest, que é um dos rivais do Bolívar. Então toda a comissão técnica, pessoal de saúde, performance, fazendo um monitoramento muito grande dos atletas, né, para que tudo se saia bem nessa partida. Pessoal fazendo exames ali, analisando os jogadores, vendo que quem tem de fato condição de performar numa condição tão adversa como essa, que é jogar na altitude lá em La Paz. Então acredito que até o que eu disse aí, o Alex Miller, possa se comprovar amanhã. O técnico Abel Ferreira poupando alguns atletas, poupando alguns jogadores, porque o Palmeiras tem de fato uma situação bem encaminhada aí nesse grupo. É um jogo que o Palmeiras pode até descartar, vamos dizer assim, entre aspas. Então, vamos ver qual time será levado a campo amanhã, pelo professor Abel Ferreira. Devolvo para vocês aí, Michele, beijo grande para todo mundo e tchau. Tchau, Zé. Deixa eu só falar uma informação rapidinha também, ó. O primeiro time que tem mais sócios torcedores é o Palmeiras, 178.500 né? sócios. Agora o Inter, sabe quanto tem? A marca histórica, é o segundo do país, 150 mil sócios. O Palmeiras passou recentemente o Inter. E tem uma informação do Caleri também, de última hora. Ah, vou falar. Enquanto isso, termina de falar aí do Palmeiras, eu vou achar a informação do Caleri aqui. Não, o Zé Paz falou aí da possibilidade, né, que a gente já vinha comentando do Abel Ferreira mudar bastante o time, e acho que o Abel Ferreira faz certo, tem que fazer isso mesmo para preservar os jogadores que estiverem mais desgastados,
Domingo já tem o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo que parece fácil, mas não é. Não tem jogo fácil em Campeonato Brasileiro, principalmente contra o Palmeiras. O Bahia contra o Ceará teve um futebol de Série D. Mas contra o jogou Palmeiras... com os reservas também, né? O Bahia jogou contra os reservas. Sim, mas mesmo depois no segundo tempo, quando os titulares entraram, não melhorou tanta coisa. Mas ganhou o jogo. Mas contra o Palmeiras, todo mundo vira Barcelona. Vamos falar do Palmeiras agora com Vinícius Nicoletti trazendo informações. Tudo bom, Nicoletti? Fala, Abel, um abraço para você, abraço para todos os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras já viajou na terça-feira para encarar o Bolívia em La Paz, vai fazer um treinamento nessa quarta-feira, preparação para esse jogo. Devido à altitude, o time tomando todos os cuidados. A delegação viajou sem 3 jogadores em relação ao time que bateu o Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Mikael teve um problema no tornozelo, torceu o tornozelo. Richard Rios, um problema muscular. E o Vitor Roque também tomou uma pancada no tornozelo. Os 2 últimos lesões mais leves, mas os 3 foram poupados e não viajaram para a Bolívia. A novidade no time é a volta do Paulinho, que foi poupado exatamente dessa partida contra o Fortaleza. Contando esses 3 desfalques, o Palmeiras terá 8 baixas para enfrentar o Bolívar. São muitas baixas, mas o Palmeiras vai tentar a vitória, inclusive para enfrentar a temível altitude. O departamento médico do Palmeiras monitorou os jogadores, fez uma bateria de exames em todo o elenco para identificar aqueles jogadores que estão mais propensos a sofrer com os problemas da altitude, com o ar rarefeito. E isso será fundamental para o técnico Abel Ferreira escalar o time. Aqueles jogadores que não têm dificuldade de adaptar à altitude podem ficar no banco de reservas. Inclusive o departamento médico dá dicas e detalhes para os jogadores poupar energias, evitar o cansaço, mudar o estilo de jogo do Palmeiras. Eles chamam aqui de uma adaptação mental para jogar na altitude. O Palmeiras já enfrentou o Bolívar 3 vezes na altitude, perdeu em 95, venceu sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo em 2020, venceu por 2-1 e perdeu com Abel Ferreira em 2023 na estreia da Libertadores com o time reserva. Então o Abel já conhece um pouquinho esse cenário que o Palmeiras vai enfrentar nesta quinta-feira. A equipe chega defendendo a invencibilidade como visitante nessa temporada. Aliás, a última derrota como visitante foi em novembro do ano passado para o Corinthians. De lá para cá são 15 jogos, 12 nessa temporada fora de casa. Palmeiras tem 12 vitórias nesses 15 jogos e 3 empates e vem de 6 vitórias consecutivas, 2 vitórias importantes em cenários também difíceis de vencer. Contra o Internacional, o Palmeiras tinha dificuldade histórica de vencer o Internacional, venceu na rodada do Campeonato Brasileiro e também bateu o Fortaleza. Então a sequência fora de casa, mas o time vem demonstrando um bom desempenho como visitante. Devido a esses problemas, esses desfalques e também os problemas na altitude, sequência de muitos jogadores atuando aí no Palmeiras, a gente pode pensar num provável Palmeiras descansando alguns titulares. Vamos fazer aqui uma projeção desse Palmeiras, um possível time com o Everton no gol, aí uma escalação com 3 zagueiros, seria o Naves, o Gustavo Gomes e do outro lado o Bruno Fux, aí uma linha de 4 com o Giai do lado direito, Vanderlan do lado esquerdo, o Lucas Evangelista e o Anilmo Moreno no meio campo e uma linha de 3 atacantes com o Maurício, Paulinho, que vive essa expectativa de jogar pela primeira vez como titular, e o Flaco Lopes. Então é um time forte, ainda descansando o Estevão, descansando o Facundo Torres, Felipe Anderson, Piquerez, e o Palmeiras vai tentar essa vitória jogando na altitude de La Paz pela segunda vez na história contra o Bolívar. Abel. Muito obrigado, amigo Vinícius Nicoletti, ao vivo lá em frente ao CT do Verdão, na Barra Funda. Amanhã tem Bolívar e Palmeiras, e como o Nicoletti lembrava, o Palmeiras vai ser a primeira vez, né? Já sabe o que é enfrentar o Bolívar, já sabe o que é jogar em La Paz. E você lembrava também, professor, mesma coisa que o Vinícius destacou. O Palmeiras não é só na Libertadores, não tem medo de jogar fora de casa, não. É no Brasileiro, na Libertadores, vai pra cima. É a teoria do time bom. É que nem todo mundo tem time bom. É a tal convicção. Transforme jogos fora, é verdade, como se fossem em casa. Agora, dessa vez, muito desfalque, né? Muito desfalque, altitude. Tá pessimista em relação ao Verdão? Não, empatezinho não vai mal. Vai mal. Tá bem no grupo. O Palmeiras não quer saber disso, não. Empatezinho, vai pra cima. Não, tá certo, tem que ir mesmo. Nós não temos palpites, não?
Eu não tinha pensado nisso. Deu palpite para jogo Não, você quer dar pro jogo do Palmeiras? Não demos agora pro Botafogo. Segue o debate. O jogo é amanhã. Quer dar palpite hoje já para esse jogo? Eu já quero uma dificuldade pro Verdão. É que amanhã ele não vem. Já vou deixar meu palpite. Vai estar na aula. Então vai. Amanhã é quinta. Eu deixo aqui meu palpite, 2-1 pro Verdão, com dificuldades. Você falou altitude, desfalque. Então, com tudo isso, 2-1 pro Verdão. Falou do empate. Se não tivesse essas dificuldades todas, seria 4. É o time que você falou, que não perde fora, dificilmente perde em casa também. Uma das poucas derrotas deve ser do Abel na Libertadores, como visitante. E derrota... Nesses 4, 5 anos aí, ele quase não perde. Aliás, ele tem poucas derrotas no geral na Libertadores. Programada, né? Como o Vinícius lembrou, era um time totalmente reserva do Palmeiras, abrindo aquela Libertadores. O Palmeiras fez uma opção. Porque o Palmeiras estava entre os 2 jogos contra o Água Santa, se eu não estou enganado, né? Precisando vencer Tinha perdido o primeiro para o Água Santa, aí viajou para La Paz e foi com o time reserva. Exato. Né? E depois deu a volta no Água Santa. Guarda aí, 2-1 para o Verdão. Seu palpite é 2-1 para o Palmeiras. Muito bem, de virada. Pode ser. De virada? Aumentar o grau de dificuldade e tal. Virada na altitude, hein? Baita. Ainda é um Bolívar parceiro ali do Grupo City, investimentos. O dono é aquele milionário, não é? Marcelo Clauri é um bilionário que é um dos sócios do Girona. Agora o centenário já foi, né? Não é esse ano. Esse aqui. Esse é o ano do centenário do Bolívar, 2025. Ele tinha prometido inaugurar estádio, mas não. Está fazendo a obra, vai demorar um pouquinho mais. Sim, é um time consistente ainda. Tem jogadores lá de destaque. O artilheiro é brasileiro, Fábio Gomes, né? Bola aérea muito forte. Crie seu site com facilidade usando o criador de sites com IA da Hostinger. No campo de descrição, escreva... O artilheiro é brasileiro, Fábio Gomes, né? Bola aérea muito forte. Tem o Ramiro Vaca, um jogador que até já andou aqui pelo Brasil sem sucesso, mas lá faz grandes campanhas de Libertadores. Ano passado e esse ano tem feito também com gols. Cuidado. Fez um golaço contra o Cerro. Contra o Cerro Porteño, depois fez também no segundo jogo. É um time sempre encrespado, mas o Palmeiras é o Palmeiras, Abel. Ele vai para lá e vai buscar os 3 pontos, como tem buscado. Lá é mais difícil. Lá é mais difícil, sim, por causa da altitude. Lá porque o Bolívar é um time interessante também. Tem evoluído, né? Mas é o Palmeiras. Isso. O momento é bom do Palmeiras, né? O Palmeiras parece que está se reencontrando. Coisas que conspiram a favor. Aquele jogo contra o Fortaleza foi um jogo com a cara do Palmeiras dos melhores tempos do Abel. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito desse jogo de mais tarde, falando sim de provável escalação do Palmeiras. Então você viu aí na íntegra que são 3 desfalques que vão fazer muita diferença no nosso time. O Rio está jogando muito. Desfalque. O Mikael tem suas dúvidas, né? Mas estava praticamente como titular já desse time. De vez em quando ainda dá uma osciladinha, mas eu acho que ele chegou muito bem. É um excelente jogador e está se adequando cada vez mais. E o Tigrinho. O Vitor Roque sentindo dores, né? Nem viajou. Só soube dessa situação hoje, né? O Palmeiras viajou na terça-feira da tarde para a noite. E o Vitor Roque já ficou aqui fazendo tratamento. E aí, devido a grandes desfalques, grande mudança no time. A gente que quer ver um time dando sequência, a tendência era ele tentar manter o máximo possível, né? Ali, principalmente do jeito que se inicia o jogo. E grande parte da mídia fala da possibilidade do Palmeiras entrar praticamente com um time reserva, até com o Marcelo Lomba, que dificilmente tira o goleiro, né? O goleiro quase sempre joga direto. Mas grande parte da mídia fala dessa possibilidade do Palmeiras entrar com um time, vamos dizer, totalmente reserva, mas um time... Rapaz, me fugiu a palavra agora. Um time alternativo, como eles gostam de falar aí, né? Então, mas o time alternativo do Palmeiras tá na frente. Maurício, Paulinho e Flaco Lopes. Mas
Maurício e Paulinho jogam muito. Estão voltando a jogar. Agora, eu acho bem arriscado também você forçar muito o Paulinho e o Maurício como titulares na altitude, né? Claro que deles foram lesões musculares, mas eles estão voltando a jogar. Então eu acho, sinceramente, que não era o ideal botar os dois como titulares. Talvez entrar no segundo tempo. Mas eu quero saber de você, que acompanhou o vídeo até o final. Qual é a sua opinião? Se você concorda ou discorda com tudo que foi falado aí no vídeo. Você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.